A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia lá no livro de 1 Reis, lá no capítulo 10, inicia uma história, um julgamento que Salomão fez, onde Salomão usa a sabedoria de Deus. Mas eu vou começar a ler para os irmãos a partir do versículo 25, que a palavra de Deus fala o seguinte: Ele prontamente determinou: cortai este menino vivo em duas partes e dai metade a uma mulher e metade a outra. No mesmo instante, a mulher de quem era o filho vivo suplicou ao rei, porquanto suas entranhas se comoveram profundamente em defesa da vida do filho, e clamou: Ó meu senhor, que lhe seja dado o menino vivo, não o matem, por misericórdia. Contudo, a outra dizia: que ele não seja meu e nem desta mulher tampouco, cortai-o ao meio. Então o rei ordenou silêncio e deu seu veredito: não mateis essa criança, dai à primeira mulher a criança viva, porque ela é a verdadeira mãe. Aqui, irmãos, conta a história de duas mulheres que eram mulheres da vida, né? Eram meretrizes, eram prostitutas, eu não sei como que está aí na sua Bíblia, e elas ficam grávidas ao mesmo tempo e têm duas crianças. Porém, uma não cuidava do que tinha. Então, ao dormir, ela se deita em cima dessa criança e acaba matando o bebê. E ela vai e pega a criança da outra mulher. E a outra mulher vai reivindicar os direitos dela, porque o neném era dela, o filho era dela, foi ela que gerou, foi ela que pariu, ela que cuidava. E Salomão, dentro da sabedoria que ele tinha, que era a sabedoria de Deus, ele consegue detectar naquele momento, naquele julgamento, do que uma falava, a outra falava, como uma se comportava, como que a outra deixava de se comportar. Ele percebeu que a primeira mulher ali, naquele caso, era a mãe desse neném. Então, ele vai e dá o veredito dele e entrega para a verdadeira mãe o filho. Então, quando a gente começa a observar essa história, nós começamos a perceber que essa mulher que mata a criança, que é uma das características de uma pessoa invejosa, ela tem as coisas, porém ela não cuida do que ela tem. Então, uma das características do invejoso é isso. Ele não cuida do que ele tem. E ele está sempre cobiçando o que o outro tem, porque é muito mais fácil você pegar algo que já está pronto do que você batalhar, você pagar preço, você se abdicar de muita coisa, abrir mão de muita coisa para você ter algo. Porque não dá para você abraçar tudo. Não dá para você querer todas as coisas ao mesmo tempo. Então, muitas vezes nós temos que abrir mão de algumas coisas para ter outras coisas. Então, a gente consegue perceber diante da história que essa mulher era extremamente invejosa. Então, a partir do momento que ela não cuidou do que ela tinha, que ela perdeu o que ela tinha, ela quis o que era do outro. Ela quis o filho da outra mulher. Então, o defeito do invejoso é exatamente esse. É um dos maiores defeitos. Não cuidar do que tem e querer de uma forma obsessiva aquilo que é do outro, porque aquilo já está pronto. Então, ela não precisa trabalhar para juntar dinheiro para ter aquilo. Ela não vai precisar se dedicar, né? Muitas vezes num relacionamento, tentar esperar em Deus ou buscar alguém que tem um caráter. E ela está sempre olhando o que é do outro, sempre buscando o que é do outro. Quando nós estamos na presença de Deus, a gente não consegue muitas vezes detectar esse tipo de pessoas. A gente consegue perceber que existe uma energia negativa e às vezes a pessoa ela é tão sutil naquilo que ela faz que ela consegue disfarçar as intenções dela. Então ela nos engana. Então ela entra dentro da tua casa como se fosse sua amiga, ela entra dentro da tua empresa, ela vai se envolvendo dentro das tuas coisas para saber como que é a sua vida. E ela começa a ter inveja de tudo aquilo que você construiu, de tudo aquilo que você constrói, de tudo aquilo que você tem batalhado para ter. Ela não quer saber o preço que você pagou. Ela não está interessada nisso, ela está interessada naquilo que você tem. E ela começa a observar o que você tem e muitas vezes a cobiçar as coisas que você possui. Então tem coisas muitas vezes que ela vai rejeitar, que ela não vai querer, mas tem coisa que ela vai querer. E às vezes o invejoso, ele está num nível tão baixo energeticamente falando, que às vezes ele quer tudo o que você tem.
Porque ele quer ser o que você é e ele não vai conseguir ser o que você é nunca. Eu costumo sempre dar o exemplo do sistema nervoso, né? Porque para a pessoa ter as sensações que você tem, sentir o que você sente, ou o cérebro dela tinha que estar conectado no teu corpo, ou vice-versa. Como não existe essa possibilidade, não tem como ela agir desse jeito, ela quer te imitar de todo jeito, porque ela quer ter a sensação que você tem, ela quer sentir o que você sente. Então, suponhamos que você faça um corte no cabelo. Então, ela quer cortar o cabelo do jeito que é o seu cabelo. Às vezes, a estrutura dos fios do cabelo dela nem se condiz com o seu, é totalmente o oposto. Mas ela dá um jeito e faz com que aquele cabelo fique o máximo parecido com o seu, porque ela quer ter a sensação que você tem ao se olhar no espelho. Como que as pessoas vão te olhar com aquele cabelo, ela quer ter a sensação que você tem. Se as pessoas estão te admirando daquele jeito, ela quer ter essa admiração também. E aí ela começa a cobiçar. É algo muito doentio. É algo absurdo. É algo que quando você começa a analisar, você fala, meu Deus, aonde está indo a mente dessa pessoa? E muitas vezes nós não conseguimos detectar esse tipo de gente. Você percebe que a pessoa está te imitando em algumas coisas, mas você não consegue sentir a profundeza da maldade de alguém. É onde muitas pessoas pecam, onde muitas pessoas erram. Principalmente as pessoas que estão no mundo. Por quê? Porque acaba cultuando aquilo, cultivando aquilo na vida dela, até a hora que acontece uma desgraça. Até a hora que acontece um assassinato, até a hora que o casamento é destruído porque a pessoa roubou o casamento. A pessoa não percebe. Às vezes a gente que tem o mesmo sangue que você põe dentro da tua casa, que cobiça teu marido, cobiça teus filhos, cobiça o que você tem, o seu trabalho. Então nós temos sempre que buscar o direcionamento em Deus, porque a nossa vida, irmãos, ela tem que estar sempre grudadinha no Senhor. Você não pode firmar a sua rocha, sabe, firmar ou criar um castelo firmado em rochas que não sejam Deus, porque na verdade não são rochas verdadeiras. Uma hora vai soltar, uma hora essa rocha ela vai despencar de onde ela está. Não tem sustentação. Ou você criar castelos em areia, que geralmente é o que o invejoso faz. Ele cria vários castelos e castelos de areia. Então tem alguém aí do seu lado, um invejoso do seu lado, uma invejosa do seu lado, tentando prejudicar a sua vida de todos os jeitos. E o mais interessante do que você tem vivido até agora é que você não tem caído. E a pessoa não tem entendido o porquê que você não desmorona. Porque você está firmado em uma rocha, você não criou castelo de areia. Porém, esse invejoso e essa invejosa têm criado castelo em areia. Criou uma estrutura de areia que na hora que Deus soprar um vento, que Deus pode soprar o vento da bonança, Deus pode soprar o vento da cura, mas Ele também sopra o vento da justiça. E quando o vento da justiça de Deus chega, chega de uma forma muito forte. Chega para desmanchar todo emaranhado que foi feito, que Ele é o único que pode. Então tem hora que Deus fala, fique em silêncio, não fale nada, se cale, não comente a sua vida com ninguém, porque Deus conhece o coração da pessoa que está te ouvindo. E você está entregando todos os segredos que Deus tem para a sua vida para essa pessoa. E aí você entrega toda a tua fraqueza para essa pessoa. Você vai entregando tudo aquilo que você tem guardado dentro de você para aquela pessoa. E às vezes o que você tem de mais bonito dentro de você, você entrega para o outro. Que é uma pessoa que não merece receber nada de você. Nós não podemos fazer mal para ninguém, porém nós não podemos também permitir que as pessoas façam mal para a gente. Quando a pessoa extrapola e faz o mal para a gente, e a gente não tem muitas vezes nem como se defender, Deus ele entra e ele faz a justiça dele, ele sonda tudo. E ele nos revela o que está oculto. Ele vem e nos conta. Então Deus manda falar para você agora diante dessa palavra, para você acalmar, porque invejoso, invejosa nenhuma vai conseguir dominar a sua história, dominar o que é seu, ficar de posse do que é teu, achando que tem um domínio sobre a sua vida, que vai conseguir arrancar até a sua identidade, que é isso que a pessoa quer, porque isso não vai ocorrer, porque Deus não vai deixar. A pessoa, quando ela está no mundo, ela se torna muito vítima disso.
ela não tem noção, ela atrasa, ela confia. Então ela vai trazendo e vai alimentando esse tipo de gente ao redor. Você pode ver que uma pessoa que tem, por exemplo, uma vida simples, ela já corre o risco de ter esse tipo de gente do lado. Ela tem uma vida simples, mas tem sempre alguém ali olhando a vida simples que a gente leva. Mas tem pessoas que conseguem se destacar no meio de multidões e começa a adquirir fama, começa a ser destaque nas rodas que frequenta. E ela começa a alimentar esse tipo de gente ao redor dela. Então, são pessoas que estão sempre caminhando vazias, mas na cabeça dela, eu sou muito amada, eu sou muito querida, porque ela está rodeada de gente. Na verdade, só tem uma quantidade de pessoas excessivas ao redor dela. Porque ela não tem um amigo verdadeiro, uma amiga verdadeira ao redor. E enquanto as pessoas não puderem sugar o máximo dela, as pessoas ficam ali. Ou muitas estão ali ao redor querendo exatamente a fama que ela conquistou, aquilo que ela conseguiu alcançar ao longo da caminhada dela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido e buscar sempre Deus na oração, confiar no Senhor, porque as pessoas que estão no mundo estão sempre desprovidas de qualquer cuidado desse sentido. De qualquer cuidado desse sentido. Mas quando nós estamos na presença de Deus, Deus cuida de tudo aquilo que é nosso, de tudo aquilo que está ao nosso redor. Ele sonda para que a gente venha caminhar com cuidado, para que a gente venha caminhar com prudência nessa terra. Que ele não tem esse tipo de coisa para nós. Por isso que ele fala, né? Quem muito quer ganhar o mundo, acaba ficando sem nada. Porque nada do mundo consegue, sabe, extrair coisas boas. Você não consegue tirar do mundo coisas que são sustentáveis. Não consegue. As coisas de Deus, muitas vezes, você pode observar, elas são demoradas, mas aquilo que vem fácil, vai fácil. Vai fácil embora. A pessoa pode conseguir uma fama estrondosa, crescer assim, mundialmente falando, vamos colocar assim, num período de 7, 10 anos. Mas uma hora a queda é tão violenta. Uma hora ela olha para trás, ela vê que ela construiu o castelo em areia. Então, vai afundando, aquilo vai, sabe, sendo destruído. Você não tem como construir uma casa firmada em areia. Você pode ver que quando eles fazem aterro, né, próximo do mar, eles vão querendo que o mar vá mais para lá, eles vão querendo criar um espaço. E aí eles aterram aquele pedaço ali do mar e constroem casas, às vezes mansões. Com o tempo o mar vem, ele cobra tudo que é dele. Ele vem de volta buscando o espaço que é dele. E toda aquela mansão que foi construída ali naquele pedaço que era areia por baixo, né, que era um alicerce de areia, acaba sendo destruído. Racha tudo com a umidade, destrói. A própria onda do mar vem e leva. Então nós temos sempre que buscar em Deus a nossa firmeza, criar em Deus a nossa construção, porque quando Deus nos dar algo, pode até ser demorado, mas é eterno aquilo. É fixo, é permanente. Então às vezes você está pagando o preço por algo, você vai falar assim para mim dela, é muito tempo já. Eu estou exausta de esperar. Porém, o que Deus vai te dar é algo sustentável. Se você receber algo muito rápido, você pode ter certeza que rápido também você perderá. Então a gente precisa sempre buscar em Deus a nossa firmeza, porque Deus sabe quem está ao nosso redor, ao nosso derredor, o que se passa no coração do outro, o que as pessoas falam da gente no oculto, o que as pessoas pensam de nós. E chega um determinado momento que você fala assim dela, estou sozinha, sozinho, Deus tirou tudo, começando pelos da família, amigos de infância, não tenho contato quase com o vizinho, não tenho uma vida social. Por que Deus permite muitas vezes isso? Primeiro, para você ficar com ele. Em segundo lugar, ele precisa cultuar você, a buscá-lo todo santo dia. Então ele tem que tratar você nesse sentido. Porque você tem que entender que aquilo que você busca e que você pede para Deus está em Deus primeiro. Eu vou te dar um exemplo para você entender. Quando Salomão foi para a presença de Deus, ele pediu sabedoria para o Senhor quando ele pegou aquele reino. Porque qual que era a visão de Salomão ali?
Eu vou reinar um país. São vidas. E Salomão tinha que entender de tudo ali. Economia, base sanitária da cidade, tudo, administração total de tudo. Governar um palácio, governar o povo, não é fácil, irmãos, é muita coisa que engloba ali. A parte social. Então tem que ter uma administração ali social, psicológico, social, muito grande. Para vocês terem uma ideia aqui, ele era um juiz naquela época. Porque quem julgou o caso dessas mulheres aí era ele. Então ele sentava ali, o povo vinha com as dificuldades, com os problemas. Olha, o vizinho roubou minha vaca, o vizinho entrou na minha casa, o vizinho colocou cerca no meu terreno. Ele tinha que ter toda uma sabedoria para ter um julgamento naquele momento e fazer a coisa certa. Então, para que ele não fosse um rei injusto, ele pede para Deus sabedoria. Para que ele venha julgar as causas, para que ele venha julgar tudo aquilo com muita sabedoria, para que as pessoas que estavam ali realmente sendo vítimas daquela situação obtivessem a sua vitória. Recebessem das mãos dele ali um veredito que fosse justo. Porque ele queria ser um rei justo. Então, quando Salomão pede para Deus sabedoria, o que Deus faz? Ele dá o contrário para a gente. Ele sempre faz isso. Então, ele dá casos difíceis para Salomão julgar, para que Salomão viesse buscar dentro da sabedoria de Deus, condições de ter um julgamento diante daquelas situações. Então, ele tinha que buscar em Deus a sabedoria que ele necessitava para julgar aqueles casos. Quando eu fui para a presença de Deus, eu pedi paz para Deus. O que Deus trouxe para a minha vida? Tormenta. Uma atrás da outra. Você vai falar assim dela, mas isso é loucura. Se você pediu paz, por que Deus não te deu paz? Para que eu desenvolvesse e entendesse que a paz estava em Deus e que eu precisava desenvolver essa paz durante o processo, eu precisava passar por tribulações. Então eu precisava passar por dificuldade. Então todas as vezes que você vai pedir algo para Deus, Deus vai te dar o contrário primeiro. Suponhamos que você chegue para Deus e fale assim, Deus, eu preciso de dinheiro. Eu vou aceitar o Senhor como único Salvador, mas eu quero que o Senhor restaure a minha vida financeira. O que Ele vai fazer com você primeiro? Ele vai fazer você ficar sem o dinheiro primeiro. Para que você venha entender que o dinheiro é uma energia, que Ele é dono do ouro e da prata, para que você crie uma dependência financeira nele primeiro, que você pare de criar ansiedade, que você aprenda a esperar nele, porque ele vai te mostrar o caminho, ele vai te dar condições, ele vai te dar criatividade, ele vai te conduzir. Porque senão a gente não desenvolve fé, irmãos. Senão a gente não desenvolve sabedoria, a gente não desenvolve paz, a gente não desenvolve nada. Você vai chegar para Deus e vai falar assim, Senhor, eu quero amor na minha vida, porque eu não sei o que é isso. O que Deus vai fazer com você? Vai te trazer um monte de gente ruim que vai odiar você. Para que você encontre amor nele, para que você aprenda o valor que você tem, para que você aprenda a se amar, para que você possa amar o outro. Porque nós nunca podemos dar para o outro aquilo que nós não temos. E por que você não foi amado e amada da maneira como você deveria ao longo da sua vida? Porque as pessoas que cruzaram o seu caminho eram pessoas vazias de amor. Elas não tinham amor para te dar. Então você não ia receber isso nunca. Então, todas as vezes que a gente pede algo para Deus, Deus vai dar algo contrário para que a gente venha desenvolver aquilo que nós estamos pedindo. Então, se você pedir paciência para Deus, Deus vai te dar várias situações onde você vai ter que desenvolver essa paciência. Senão você não vai saber o que é paciência nunca. Você nunca vai saber o que é ter paciência. Então, tem várias situações ao longo da nossa vida que a gente não entende, que as pessoas falam assim, nossa, Deus é ruim demais. Porque quando eu estava no mundo, a minha vida não tinha essas tribulações. Quando eu vim para a presença de Deus, a minha vida está de cabeça para baixo. Mas na verdade não. Deus está simplesmente trazendo aquilo que você pediu para Ele em oração. Aquilo que você almeja dentro do teu profundo. Só que para que Ele traga isso para sua vida, Ele precisa desenvolver isso em você. E como que Ele vai desenvolver isso em você?
te trazendo situações, colocando você em determinados cenários, ao qual você consiga desenvolver isso. Você pede inteligência para Deus, Deus vai te dar situações dificílimas para você desenvolver a sua inteligência. Como que ele vai desenvolver a sua inteligência se ele deixar você numa zona de conforto, aonde nada acontece, aonde você não consegue desenvolver a sua inteligência? Isso não existe. Então, tudo aquilo que a gente pede para Deus, ele vai criar situações para você desenvolver aquilo. Você vai querer emagrecer? Com certeza você vai querer emagrecer. Quais são as crenças limitantes que estão proibindo você de emagrecer? Você escutou a vida inteira que comida engorda. Aí você passa a vida inteira comendo, às vezes, sabe, é água, é gelo que você come. O seu subconsciente já absorveu que aquilo ali engorda. Você engorda comendo gelo. Então, o que que Deus vai ter que fazer com você diante dessa situação? O que que Deus vai ter que fazer com você? Será que você quer emagrecer? Te dar uma cabeça, fazer com que o seu subconsciente, com que aquilo que você acreditou, tirar todas essas crenças limitantes que te escravizam e colocar em você aquilo que é real. Fazer você acreditar que a comida não engorda. Você vai comer o necessário para o teu corpo e você pode até comer doce, você pode comer bolo, você pode comer 3 pedaços de bolo. Aquilo ali não irá te engordar. Você pode ver que tem pessoas que comem e não engordam. A ciência fala que é o metabolismo dela que é muito rápido. Na verdade, é o subconsciente dela que não acredita absolutamente, ele não acredita que a comida engorda e a pessoa come e ela não engorda. Agora, quando você tem essa concepção de que aquilo que você come engorda, tudo que você comer, você pode comer chuchu, vai te engordar. Tem coisa que não faz bem para a nossa saúde, irmãos. A gente sabe aí que tem a indústria alimentícia, como tem a indústria farmacêutica, como tem várias outras indústrias que produzem coisas que são nocivas ao nosso organismo, à nossa vida. Mas tem coisa que não dá. Você vê que é crença limitante mesmo. O dinheiro é a mesma coisa. Você passou a vida inteira escutando que você não podia gastar, que você não tinha o direito de ter. Aí você cria várias crenças limitantes ao longo da sua vida. E dentro dessa crença limitante, você acha tudo caro. Tá colocando limite naquilo ali. Se você acha que é caro, você não vai ter. Aí você acha que aquilo ali é caro, você começa a trazer para sua vida essas crenças limitantes novamente. Aí começa a ter escassez de dinheiro. Porque você começa, é uma energia, você começa a colocar limitações. Deus está querendo te dar uma bolsa de 3.000 reais e você está achando a bolsa cara. Então Deus não vai te dar. Porque Ele não vai invadir seu livre-arbítrio. Se você se sente impossibilitado, se você não se sente merecedor de ter as bênçãos de Deus, você não vai receber também. Ah, mas Deus quer dar, Ele dá. Não, não é assim. Deus não vai invadir seu livre-arbítrio. Se amanhã ou depois você não quiser servi-lo mais, Ele vai forçar você a servir a Ele? Por que Ele vai forçar você a ter as bênçãos que Ele quer te dar? E quando você tem esses pensamentos limitados, quando você cultua essas crenças limitantes na sua vida, o que Deus faz? Ele não te dá, você não vai ter capacidade para administrar. Você quer 1 milhão de reais, você não se sente merecedor. Deus vai te dar 1 milhão para quê? Para você jogar no lixo? O que você vai fazer com 1 milhão de reais se você não sabe administrar esse dinheiro? Então chega uma hora que Deus tem que trabalhar essas crenças limitantes na nossa vida. Então Ele permite algumas situações, algumas coisas. Ele permite muitas vezes que algumas pessoas permaneçam no nosso cenário, não é para nos punir ou porque Ele nos largou, Ele nos abandonou, não. É porque Ele quer desenvolver algumas coisas em nós. E tem certas coisas que você pediu que precisam ser desenvolvidas. Então Ele vai permitir alguns confrontos. Ele vai permitir algumas situações na sua vida. E tem coisas, irmãos, que vêm para a nossa história porque a gente criou aquilo, nós cocriamos aquilo. Seu pai te ensinou, sua mãe te ensinou. Ah, o dinheiro é difícil, você nasceu para ser pobre. Então você vai cocriando a pobreza, a dificuldade. Você cresceu num ambiente onde você viu sua mãe vivendo um relacionamento abusivo. Aí você cocria esses relacionamentos na sua cabeça, lá na frente você vai o quê? Atrair um homem com as mesmas características que seu pai tinha, que vai fazer da sua vida um verdadeiro inferno, e você vai viver um relacionamento abusivo. Então essas crenças limitantes
faz até com que a gente dê legalidade para o inferno, que é o portal que eu expliquei para vocês outro dia. E muitas vezes, dentro da crença limitante, nós abrimos portais para os demônios entrarem na nossa história. O assunto é muito sério. Então tem que fazer uma reprogramação em você, fazer você pensar como Deus pensa, colocar a sua cabeça totalmente inclinada para o Senhor, em conexão com Deus, fazer com que você tenha toda uma ligação com o reino, entender como que o reino funciona, para a sua vida poder fluir. Aí Deus coloca uma unção de prosperidade em você, que inúmeras coisas que você passava a não ter no passado, porque você não se sentia merecedor, você começa a receber na presença de Deus. Então, se você não tinha roupa quando você era mais nova, quando você era criança, ou numa fase da sua vida você passou uma escassez muito grande, chega um determinado momento que Deus desbloqueia a sua mente, Ele te traz uma perspectiva nova, coloca em você uma unção de prosperidade e você começa a receber de Deus um guarda-roupa que você nunca imaginou que você fosse ter na sua vida. Você começa a calçar, ter sapatos que você nunca imaginou que você tinha. Porque você viveu escassez quando você era lá no passado e você achava que você só era merecedora e merecedor da escassez que você viveu. Aí Deus traz você para a vida dele, começa a mostrar para você que ele é dono do ouro e da prata, que ele pode todas as coisas, que você tem direito a receber tudo. Aí você vai falar assim, nossa, mas isso daí é o evangelho da prosperidade. Irmãos, que seja. Nosso Deus é próspero. Se você vive de vento, me explica como, porque eu não consigo viver de vento. Quem dera eu viver de vento, né? Não consigo. Eu acredito que o dinheiro cai do céu porque Deus me supre tudo aquilo que eu necessito. Tudo aquilo que eu preciso, Ele supre. Então, uma das frases que eu costumo falar é que o dinheiro cai do céu sim, porque é Deus que dá. Ele é dono do ouro e da prata. Se Ele está numa dimensão superior à minha, e Ele tem condições de materializar na minha vida coisas muito maiores, então o dinheiro cai do céu sim. Ah, dinheiro não dá em árvore. Para mim dá, porque Deus me vê como uma árvore frutífera. Então o dinheiro dá em mim sim. Ele dá, e tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu coloco a mão, o dinheiro vem. Tá vendo como que são as crenças limitantes? Porque o demônio trabalha dessa forma, ele mexe com o seu emocional. Então ele passa a vida inteira colocando frases contrárias, porque ele conhece o evangelho melhor do que qualquer ser humano. Pode ter o maior teólogo no mundo. Ah, estudou a vida inteira. Esse homem viveu 120 anos, Deus permitiu. Conhece o evangelho sabe, do início ao fim. Já leu inúmeras vezes, 60 vezes a Bíblia, 80 vezes a Bíblia. Satanás, o demônio, o diabo, não sei como que você quer chamar, conhece muito mais a Bíblia do que qualquer ser humano. Ele pode viver 120 anos e estudar, ser o maior teólogo, ter várias medalhas aí que o homem dá, que o homem cria vários troféus, né? Cria vários prêmios para enaltecer o outro, só que o diabo conhece a Bíblia melhor do que qualquer ser humano. Aí ele pega todo o conhecimento bíblico que é a verdade, porque ele não quer que você saiba da verdade, ele pega e distorce isso com palavras e frases que vêm desde o ventre da tua mãe. E ele vai criando todas essas crenças limitantes para que você não venha conhecer Deus, para que você não tenha contato com Jesus. Para que a sua vida seja um verdadeiro tormento. E, irmãos, e diante dessas situações, ele vai levando várias pessoas ao suicídio. O suicídio consciente e o suicídio inconsciente. Então, quando a gente está firmado com Deus, Deus vai criar várias situações para que a gente venha desenvolver várias coisas em nós. Por que eu entrei nesse assunto? Eu não fugi da palavra, não. Porque você viu que Salomão fala que aquela mulher retorceu o ventre quando falou que ia partir a criança ao meio? Por quê? Porque ela poderia estar no pecado, ela poderia ser uma meretriz, uma prostituta na época. Mas ela tinha amor no coração dela. E diante daquilo que ela tinha, ela desenvolveu uma atitude de sabedoria, não querendo que o filho fosse partido ao meio. Então ela abre mão daquilo que ela ama e fala, olha, entrega para outra mãe, mas deixa a criança viva. Entrega para outra, não tem problema. Ali Salomão, na hora, pescou que ela era a mãe da criança. Que a outra queria que partisse ao meio. Ela já tinha perdido dela mesmo, aquilo ali não era dela, aquele neném não era dela, então parte no meio. Não tinha amor nenhum naquilo. Então, todas as vezes
que nós pedimos algo para Deus, talvez aquela mulher tenha pedido para Deus, Senhor, desenvolve em mim amor. Deus deu o filho para ela desenvolver o amor. Aí Deus permitiu aquela situação todinha constrangedora ali, difícil, que ela estava perdendo aquele filho para desenvolver nela também um pouco mais de amor. E no final Deus foi lá e deu vitória. Ela recebeu a criança dela de volta. Então todas as vezes que você pedir algo para Deus, Deus vai criar situações e permitir determinadas coisas para que você venha desenvolver aquilo. E para que se desenvolva todos os espíritos, todos os frutos do Espírito Santo, que são 9, Deus monta várias situações na nossa vida e a gente passa por vários estreitos até a gente desenvolver isso. Nós vamos passar a vida inteira desenvolvendo esses frutos do Espírito Santo. Porém, todo invejoso que chega perto de nós, todos aqueles que chegam para arrancar algo da nossa história, para destruir o processo que Deus está tendo conosco, para fazer com que a gente retroceda na nossa história, Deus sonda os corações e Deus também monta situações para poder nos exaltar e fazer com que aquilo que é nosso chegue para as nossas mãos de novo e chegue com honra. Ali foi criada uma situação que teve que ir para juízo. Ali foi criada uma situação que teve que ir para julgamento, que foi Salomão que julgou aquele caso. Mas Deus deu vitória para aquela mulher. Então Deus manda dizer para você, o invejoso não vai ficar com o que é seu, o invejoso não vai tomar conta daquilo que é seu, o invejoso não vai ficar de posse do que é seu, porque eu estou chegando para neutralizar toda a artimanha do inimigo e tudo aquilo que o invejoso está arquitetando. Pode ser que você passe por um processo de julgamento, pode ser que você tenha que ir para juízo ou que você já foi para juízo contra o invejoso ou uma invejosa. Mas Deus vai te dar vitória. Se aquilo está na mão do inimigo, você pode ter certeza que Deus vai tirar. Então Deus manda dizer para você que diante do julgamento que Salomão teve na vida daquelas duas mulheres, e que diante daquele julgamento justo foi colocado na mão de quem realmente merecia receber aquela criança, a mãe verdadeira, Deus está fazendo na sua vida no dia de hoje exatamente isso, julgando a tua causa e colocando nas tuas mãos aquilo que é seu por direito. Então você não tem que temer nada, você não tem que ter medo de nada, você tem simplesmente que confiar em Deus. Então todas as vezes que você pedir algo para Deus, Deus vai te dar algo contrário daquilo para que você venha desenvolver. Então todas as vezes que você estiver inseguro com relação a alguma coisa, comece a falar o contrário daquilo que você realmente acredita. Se você acha que você é feio, comece a afirmar para você que você é lindo. Comece a tirar essas crenças que te limitam a dar um passo para frente. Comece a mostrar para você que você tem capacidade, porque isso que foi colocado na sua cabeça não te pertence. Isso que foi colocado no teu coração, que é a tua mente, não pertence a você. Foi Satanás que usou alguém para fazer você acreditar naquilo que é contrário da sua natureza, da sua realidade, da sua construção com Cristo. Então comece a analisar a palavra que você lança sobre a sua boca, a maneira como você pensa, porque você não é exatamente isso. E todas as vezes que nós falamos muito da falta, nós passamos a ter menos. Quando você começa a ser grato e começar a exaltar o que você tem, a cada dia você terá mais. E aonde está faltando, Deus vai acrescentar. Então Deus manda dizer para você que Ele está chegando com uma grande justiça diante desse invejoso e dessa invejosa que tem atrapalhado a tua vida. Não vai atrapalhar o teu cenário. Não vai impedir que Deus continue com o projeto na sua vida. Não vai arrancar os teus direitos. Deus vai colocar na sua mão aquilo que é seu por direito. Deus está entrando justamente nessa causa que está te afligindo. Está chegando para restaurar. E o invejoso não terá poder sobre nada do que é teu. Porque Deus está fazendo cair por terra toda a energia da inveja. Tudo aquilo que o invejoso tem lançado sobre a sua história. Pode ser através da obra da macumbaria, pode ser através da fofoca, pode ser através da palavra amaldiçoada que tenha lançado sobre a sua vida. Tudo isso está caindo por terra. Aí você vai falar assim, dela, mas são várias áreas da minha vida em perseguição e o pessoal tem inveja. Não tem problema. Deus manda dizer para você, eu não vou tratar uma área só não, eu estou chegando para tratar todas as áreas. Agora quem vai sofrer são os invejosos. Porque o que Deus está chegando agora é com uma reconstrução sobre a sua vida.
Então Deus está chegando para reconstruir o seu ministério, Deus está chegando para reconstruir a sua família, Deus está chegando para reconstruir sua vida financeira, profissional, a sua vida estudantil. Deus está chegando para reconstruir a sua vida, a sua saúde, rejuvenescendo você diante de todo o processo de sofrimento que você passou. Deus está chegando para revolucionar. Agora quem vai sofrer são os invejosos. Por quê? Porque não vai conseguir sentir o que você sente, mas vai ter que ver o seu crescimento. Vai ter que ver você avançando. Vai ter que ver você progredindo. Então Deus manda dizer para você, eu estou visitando processos. Estou visitando documentos. Tem documentos aí que estavam engavetados. Coisas que estavam paradas, vai começar a andar. Agora é hora de Deus trazer para a sua vida aquilo que é seu por direito. Não vai ter inveja. Não vai ter nada que venha do outro. Nenhuma força negativa que vai destruir o seu processo. Porque Deus não vai permitir. Então levanta a tua cabeça diante de tudo que você tem vivido, porque agora Deus está chegando com uma grande restauração sobre a sua vida. Está chegando coisas aí para suas mãos que estavam embargadas e paradas por causa de inveja dos outros. Teve negócios que você começou que não foram para frente, coisas que você ia comprar, coisas grandiosas que não foi para frente, por quê? Porque estavam com energia da inveja. Estavam cobiçando o que você tinha. Tinham pessoas que estavam percebendo que tinha algo acontecendo. E tinha algumas que já estavam analisando que você pudesse ter, para que você não viesse ter, começar a ter inveja. Pode pedir ajuda para o inimigo, irmãos, que nada disso tem poder sobre nós. Uma vez que você acredita em Deus, por isso que eu falo que o acreditar é a sua fonte de vida. O que você sente. A sua fé, ela é alimentada através da palavra de Deus. Então Deus lança a profecia para você. Se você acredita, gerou um sentimento ali, ninguém tira isso de você. Pode tentar atrasar, atrapalhar, mas Deus vem e desmancha. Agora, quando você crê no demônio, quando você crê na negatividade, quando você crê naquilo que falaram que é ruim para você, você vai gerar um sentimento ruim em cima daquilo. E esse sentimento aí vai te trazer morte. Porque sentimento é fonte de vida. Então acalma o seu coração. Descansa, porque Deus está chegando agora para trazer uma grande restituição na sua vida. Agora é hora de você receber aquilo que foi embargado por muita inveja. E a inveja não terá poder sobre a sua história. Deus manda dizer para você, atrapalhou um pouquinho, criaram situações aí para constranger você, para perder o que Deus tinha para te entregar, só que Deus é muito astuto. O que Deus fez? Deus desacelerou você, Deus acalmou, trabalhou no oculto. Você achou que Deus não estava trabalhando, mas Ele estava. Fez você esperar um pouquinho. Deu uma driblada nos teus inimigos para que você pudesse ter vitória. O nosso Deus, Ele é general de guerra. Ele conhece as armadilhas e Ele sabe nos livrar de todas as situações difíceis. E Deus tem estratégia de guerra para que a gente venha vencer. Então toma posse aí dessa palavra, confia nela, traga como verdade para sua vida, crie sentimento, já se sinta de posse de vitória, porque o que Deus está fazendo agora é trazer para a sua vida aquilo que te pertence, trazer para a sua vida aquilo que estava na mão do inimigo, que o invejoso tomou posse, Deus vai colocar nas suas mãos. E aquilo que o invejoso tentou embargar na sua história, Deus manda dizer para você, não vai conseguir, porque agora eu vou colocar nas suas mãos, porque é seu por direito. Deus manda dizer para você todo o impedimento que o invejoso colocou na sua vida, já caiu por terra. Não existe impedimento mais. Agora é só questão de você agradecer, ter sabedoria e receber o que Ele tem para te entregar. E confiar em Deus acima de tudo. Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor está colocando nas nossas mãos, todos os nossos direitos que o Senhor está colocando nas nossas mãos. Que o Senhor faça justiça com esses invejosos, que o Senhor afaste da nossa vida tudo aquilo que é invejoso, tudo aquilo que atrasa a nossa história, Pai. Que o Senhor não permita que isso atrapalhe o nosso caminho. Que o Senhor não permita que isso entre no nosso cenário, que isso chegue na nossa história. Que o Senhor faça cair por terra no nome de Jesus. Nós agradecemos por esse grande livramento. Que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor. Que o Senhor coloque nas nossas mãos tudo aquilo que o Senhor já projetou para a nossa história, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Que o Senhor seja exaltado na nossa história. É o que nós queremos, nós pedimos. Nós queremos, recebemos. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor tem para nos entregar e nós agradecemos no nome de Jesus. Toma posse aí da sua vitória. Eu quero, eu recebo, eu mereço e eu agradeço. É assim que você tem que caminhar.
Porque enquanto você nega o que Deus tem para te dar, porque você não se acha merecedor, você coloca um monte de crença limitante, os adeptos de Satanás estão usufruindo daquilo que é seu. Está simplesmente tomando posse daquilo que é seu. Na hora que você se sente merecedor de receber aquilo que Deus tem para te entregar, porque Deus não vai invadir seu livre-arbítrio. Deus começa a colocar nas suas mãos aquilo que te pertence. Então Deus manda dizer para você, tem corações aqui que estão aflitos na vida sentimental. Deus manda dizer para você, você acha que o invejoso e a invejosa vão ficar com aquilo que é teu? Pode até cobiçar, pode até achar bonito, pode querer ficar, mas não vai ficar. Deus manda dizer para alguns aqui, a pedra de tropeço já foi tirada, acalma o teu coração, que aquilo que é seu já está vindo na sua direção. Deus está trabalhando em todas as áreas da sua vida. E não haverá vergonha, porque a restauração que Deus está trazendo é por completo e você tem que tomar posse dela. Você tem que tomar posse dela. Então, tudo aquilo que foi arrancado de você, Deus está trazendo de volta. Pode ter inveja de tudo que é seu. Dos teus filhos, do seu vigor, da sua saúde, da sua beleza, da maneira como você é com Cristo, do jeito que você se comporta, daquilo que você tem, só que não vai ficar com aquilo que te pertence, faz parte do seu cenário. Todo mundo tem lugar nessa terra, irmão. Se cada um buscasse por aquilo que é teu, não haveria guerra nesse mundo. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. A pessoa está sempre cobiçando aquilo que é do outro, porque é mais fácil. É muito mais fácil pegar o que está pronto do que trabalhar para ter aquilo. Pagar preço para ter aquilo. Só que Deus manda dizer que não é assim, não. Você pagou preço para ter o que você tem. Você tem aguardado, você tem esperado em mim. Você tem confiado na minha justiça. Você sofreu muito para poder chegar aonde você chegou e não vai ter nenhum invejoso, nenhuma invejosa que vai tomar conta daquilo que é seu. Então Deus manda dizer para você todo o impedimento que foi colocado no teu caminho, para que você não recebesse seus milagres e suas bênçãos, já caiu por terra. O impedimento não existe mais. Você estava pedindo uma confirmação para Deus. O caminho está livre para você passar. Agora é só questão de tempo para Deus colocar nas suas mãos esse milagre, colocar nas tuas mãos aquilo que te pertence. E você precisa confiar no Senhor. Então aguarde em Deus agora, porque o que está chegando para você é uma grande restituição. É uma mudança. Sabe aquela virada de chave? Quando Deus traz algo para sua vida e tudo muda através daquilo que Ele trouxe? É isso que está chegando para sua história. É essa virada de chave que Deus está trazendo para sua vida. Então toma posse aí dessa palavra, descansa no Senhor e tenha sabedoria na sua caminhada. Busque em Deus sempre a sabedoria dEle. Porque diante da sabedoria dEle você vai ter vitória. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.